Tudo isso permite-nos compreender o que subjaz as palavras um tanto grandiloquentes como angústia, desamparo, desespero. Como vocês poderão constatar, é extremamente simples. Em primeiro lugar, como podemos entender a angústia? O existencialista declara frequentemente que o homem é a angústia. Tal afirmação significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. É fato que muitas pessoas não sentem ansiedade, porque nós estamos convictos de que essas pessoas mascaram a ansiedade perante si mesmas, evitam encará-la. Certamente, muitos pensam que, ao agir, estão apenas engajando a si próprios. E, quando se lhes pergunta, mas se todos fizessem o mesmo? Eles encolhem os ombros e respondem, nem todos fazem o mesmo. Porém, na verdade, devemos sempre perguntar-nos, o que aconteceria se todo mundo fizesse como nós? E não podemos escapar a essa pergunta inquietante, a não ser através de uma espécie de má-fé. Aquele que mente e que se desculpa dizendo nem todo mundo faz o mesmo é alguém que não está em paz com sua consciência, pois o fato de mentir implica o valor universal atribuído à mentira, mesmo quando ela disfarça a angústia aparente. É esse tipo de angústia que Kierkegaard chamava de angústia de Abraão. Todos conhecem a história. Um anjo ordena a Abraão que sacrifique seu filho. Está tudo certo, se foi realmente um anjo que veio e disse: Tu és Abraão e sacrificarás teu filho. Porém, para começar, cada qual pode perguntar-se: será que era verdadeiramente o anjo? Ou será que sou mesmo Abraão? Que provas tenho? Havia uma louca que tinha alucinações. Falavam-lhe pelo telefone dando-lhe ordens. O médico pergunta: mas afinal, quem fala com você? Ela responde: ele diz que é Deus. Que provas tinha ela que, de fato, era Deus? Se um anjo aparecesse, como saberei que é um anjo? E se escuto vozes, o que me prova que elas vêm do céu e não do inferno, ou do subconsciente ou de um estado patológico? O que prova que elas se dirigem a mim? Quem pode provar-me que fui eu efetivamente o escolhido para impor a minha concepção do homem e a minha própria escolha à humanidade? Não encontrarei jamais prova alguma, nenhum sinal que possa convencer-me. Se uma voz se dirige a mim, sou sempre eu mesmo que terei de decidir que essa voz é a voz do anjo. Se considero que determinada ação é boa, sou eu mesmo que escolho afirmar que ela é boa ou não má. Nada me designa para ser Abraão, e, no entanto, sou a cada instante obrigado a realizar atos exemplares. Tudo se passa como se a humanidade inteira estivesse de olhos fixos em cada homem, e se regrasse por suas ações. E cada homem deve perguntar a si próprio: sou eu realmente aquele que tem o direito de agir de tal forma que os meus atos sirvam de norma para toda a humanidade? E se ele não fizer a si mesmo essa pergunta, é porque está mascarando sua angústia. Não se trata de uma angústia que conduz ao quietismo, à inação. Trata-se de uma angústia simples, que todos aqueles que um dia tiveram responsabilidades conhecem bem. Quando, por exemplo, um chefe militar assume a responsabilidade de uma ofensiva e envia para a morte certo número de homens, ele escolhe fazê-lo e, no fundo, escolhe sozinho. Certamente, algumas ordens vêm de cima, porém, são abertas demais e exigem uma interpretação. É dessa interpretação, responsabilidade sua, que depende a vida de 10, 14 ou 20 homens. Não é possível que não exista certa angústia na decisão tomada. Todos os chefes conhecem essa angústia, mas isso não os impede de agir. Muito pelo contrário, é a própria angústia que constitui a condição de sua ação, pois ela pressupõe que eles encarem a pluralidade dos possíveis e que, ao escolher um caminho, eles se deem conta de que ele não tem nenhum valor a não ser o de ter sido escolhido. Veremos que esse tipo de angústia, a que o existencialismo descreve, se explica também por uma responsabilidade direta para com os outros homens engajados pela escolha. Não se trata de uma cortina entreposta entre nós e a ação, mas parte constitutiva da própria ação. Quando falamos de desamparo, expressão cara a Heidegger, que queremos simplesmente dizer que Deus não existe e que é necessário levar esse fato às suas últimas consequências, o existencialista opõe-se frontalmente a certo tipo de moral laica que gostaria de eliminar Deus com o mínimo de danos possível. Quando, por volta de 1880, os professores franceses tentaram constituir uma moral laica, disseram mais ou menos o seguinte:
Deus é uma hipótese inútil e dispendiosa. Vamos suprimi-la. Porém, é necessário para que exista uma moral, uma sociedade, um mundo policiado, que certos valores sejam respeitados e considerados como existentes a priori. É preciso que seja obrigatório a priori ser honesto, não mentir, não bater na mulher, fazer filhos, etc, etc. Vamos, portanto, realizar uma pequena manobra que nos permitirá demonstrar que esses valores existem, apesar de tudo, inscritos num céu inteligível, se bem que, como vimos, Deus não exista. É essa, creio eu, a tendência de tudo que é chamado na França de radicalismo. Por outras palavras, a inexistência de Deus não mudará nada. Reencontramos as mesmas normas de honestidade, de progresso, de humanismo e teremos assim transformado Deus numa hipótese caduca, que morrerá tranquilamente por si própria. O existencialista, pelo contrário, pensa que é extremamente incômodo que Deus não exista, pois, junto com ele, desaparece toda e qualquer possibilidade de encontrar valores no céu inteligível. Não pode mais existir nenhum bem a priori, para que não existe uma consciência infinita e perfeita para pensá-lo. Não está escrito em nenhum lugar que o bem existe, que devemos ser honestos, que não devemos mentir, já que nos colocamos precisamente num plano em que só existem homens. Dostoiévski escreveu: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Eis o ponto de partida do existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe, e por conseguinte, o homem está desamparado porque não encontra nele próprio, nem fora dele, nada a que se agarrar. Para começar, não encontra desculpas. Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada e definitiva. Ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já prontos valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores, nenhuma justificativa e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. E, como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. O existencialista não acredita no poder da paixão. Ele jamais admitirá que uma bela paixão é uma corrente devastadora que conduz o homem fatalmente a determinados atos e que, consequentemente, é uma desculpa. Ele considera que o homem é responsável por sua paixão. O existencialista não pensará nunca, também, que o homem pode conseguir auxílio de um sinal qualquer que o oriente no mundo, pois considera que o próprio homem quem decifra o sinal como bem entende. Pensa, portanto, que o homem, sem apoio e sem ajuda, está condenado a inventar o homem a cada instante. Ponge escreveu no belíssimo artigo: o homem é o futuro do homem. Exatamente isso. Apenas se por essas palavras se entender que esse futuro está inscrito no céu, que Deus pode vê-lo, então a afirmação está errada, já que assim nem sequer seria um futuro. Se se entender que, qualquer que seja o homem que surja no mundo, ele tem um futuro a construir, um futuro virgem que o espera, então a expressão estará correta. Porém, nesse caso, estamos desamparados. Tentarei dar-lhes um exemplo que permita compreender melhor o desamparo. Contarei o caso de um dos meus alunos, que veio procurar-me nas seguintes circunstâncias. O pai estava brigado com a mãe e tinha tendências colaboracionistas. O irmão mais velho morrera durante a ofensiva alemã de 1940. E esse jovem, com sentimentos um pouco primitivos, mas generosos, desejava vingá-lo. A mãe vivia só com ele, muito perturbada pela semi-traição do pai e pela morte do filho mais velho, e ele era seu único consolo. Esse jovem tinha naquele momento a seguinte escolha: partir para a Inglaterra e alistar-se nas forças francesas livres, ou seja, abandonar a mãe, ou permanecer com a mãe e ajudá-la a viver. Ele tinha consciência de que a mãe só vivia em função dele e que seu desaparecimento, talvez a sua morte, a mergulharia no desespero. Tinha também consciência de que, no fundo, cada ato que ele fazia em relação à mãe tinha uma resposta concreta, no sentido de que ele ajudava a viver. Enquanto cada ato que ele fizesse para partir e combater seria ambíguo. Poderia perder-se na areia, não servir para nada. Por exemplo, partindo para a Inglaterra, ele poderia permanecer indefinidamente no campo espanhol ao passar pela Espanha. Poderia chegar à Inglaterra ou a Argel e ser colocado no escritório preenchendo papéis. Encontrava-se assim perante dois tipos de ação muito diferentes. Uma delas concreta, imediata, porém dirigida a um só indivíduo. A outra dirigida a um conjunto infinitamente mais vasto,
uma coletividade nacional, mas por isso mesmo ambígua e podendo ser interrompida a meio caminho. Simultaneamente, ele hesitava entre dois tipos de moral. De um lado, uma moral da simpatia, da devoção individual, e de outro, uma moral mais ampla, mas de uma eficácia mais contestável. Precisava escolher uma das duas. Quem poderia ajudá-lo a escolher? A doutrina cristã? Não. A doutrina cristã diz: sede caridosos, amai o próximo, sacrificai-vos por vosso semelhante. Escolheu o caminho mais árduo, etc, etc. Mas qual é o caminho mais árduo? Quem devemos amar como irmão? O combatente ou a mãe? Qual a utilidade maior? Aquela vaga de participar de um corpo de combate ou a outra precisa de ajudar um ser específico a viver? Quem pode decidir a priori? Ninguém. Nenhuma moral estabelecida tem uma resposta. A moral kantiana diz-nos: nunca trate os outros como meio, trate-os como fim. Muito bem. Se eu ficar junto de minha mãe, estarei tratando-a como fim e não como meio. Mas por isso mesmo estarei correndo o risco de tratar como meio aqueles que combatem à minha volta, e vice-versa. Se eu me juntar àqueles que combatem, estarei tratando-os como fim, e pelas mesmas razões posso estar tratando minha mãe como meio. Já que os valores são vagos e que eles são sempre amplos demais, para o caso preciso e concreto que consideramos, só nos resta confiar em nosso instinto. Foi o que o jovem tentou fazer, e quando nos encontramos, ele dizia: no fundo, o que conta é o sentimento. Eu deveria escolher aquilo que verdadeiramente me impele em determinada direção. Se eu sentir que gosto de minha mãe o bastante para lhe sacrificar todo o resto, meu desejo de vingança, meu desejo de ação, meu desejo de aventuras, fico com ela. Se, pelo contrário, eu sentir que meu amor por minha mãe não é suficiente, então parto. Mas como determinar o valor de um sentimento? O que é que constituía o valor do sentimento que ele tinha por sua mãe? Precisamente o fato de que ele permanecera por ela. Posso dizer: amo tal amigo o suficiente para lhe sacrificar tal soma de dinheiro, mas só poderei dizê-lo se o fizer. Posso dizer: amo minha mãe o bastante para ficar junto dela, mas não posso determinar o valor dessa afeição, a não ser precisamente que eu pratique um ato que a confirme e a defina. Ora, como eu desejo que esse afeto justifique os meus atos, acabo sendo arrastado no círculo vicioso. Por outro lado, Gide disse: muito bem, que um sentimento representado e um sentimento vivido são duas coisas quase indiscerníveis. Decidir que amo minha mãe ficando junto dela, ou representar uma comédia que me levará a ficar por causa de minha mãe, é mais ou menos a mesma coisa. Por outras palavras, o sentimento constrói-se através dos atos praticados. Não posso, portanto, pedir-lhe que me guie, o que significa que não posso nem procurar em mim mesmo a autenticidade que me impele a agir, nem buscar uma moral, os conceitos que me autorizam a agir. Vocês dirão: pelo menos o jovem procurou o professor para pedir-lhe o conselho. Porém, se vocês procurarem um padre, por exemplo, para que ele os aconselhe, vocês estarão escolhendo esse padre e, no fundo, vocês já estarão sabendo aproximadamente o que ele lhes irá aconselhar. Ou seja, escolher o conselheiro é ainda engajar-se. A prova disso está em que, se vocês forem cristãos, dirão: consulte um padre. Existem, no entanto, padres colaboracionistas, padres oportunistas, padres resistentes. Qual deles escolher? E se o jovem escolher um padre resistente ou um padre colaboracionista, já estará decidindo o tipo de conselho que irá receber. Assim, vindo procurar-me, ele sabia a resposta que eu lhe daria. Eu só tinha uma única resposta: você é livre. Escolha. Isto é, invente. Nenhuma moral geral poderá indicar-lhe o caminho a seguir. Não existem sinais no mundo. Os católicos arguirão: sim, existem sinais. Admitamos que sim. De qualquer modo, ainda sou eu mesmo que escolho o significado que tem. Quando estive preso, conheci um homem assaz notável, que era jesuíta. Havia ingressado na ordem dos jesuítas da seguinte forma: tinha experimentado uma série de dolorosos fracassos, ainda criança seu pai morrera, deixando-o pobre, entrou como bolsista numa instituição religiosa, onde faziam questão de lembrar-lhe a todo instante que ele era aceito por caridade. Em seguida perdera diversas distinções honoríficas que tanto agradam às crianças. Mais tarde, por volta de 18 anos, fracassou numa aventura sentimental. Finalmente, aos 22 anos, falhou em sua preparação militar, fato bastante pueril que, no entanto, constituiu a gota que fez transbordar o jarro. Esse jovem podia, portanto, considerar que fracassar em tudo era um sinal. Mas sinal de quê? Poderia refugiar-se na amargura ou no desespero.
Porém, muito habilmente para si próprio, considerou que seus insucessos eram sinal de que ele não nascera para os triunfos seculares, e que só os triunfos da religião, da santidade, da fé estavam ao seu alcance. Viu, portanto, nesse sinal a vontade de Deus, e ingressou na ordem. Quem poderia deixar de perceber que a decisão sobre o significado do sinal foi tomada por ele e só por ele? Seria possível deduzir outra coisa dessa série de insucessos, por exemplo, que seria melhor se ele fosse carpinteiro ou revolucionário. Ele carrega, portanto, a total responsabilidade da decifração. O desamparo implica que somos nós mesmos que escolhemos o nosso ser. Desamparo e angústia caminham juntos. Quanto ao desespero, trata-se de um conceito extremamente simples. Ele significa que só podemos contar com o que depende da nossa vontade, ou com o conjunto de probabilidades que torna a nossa ação possível. Quando se quer alguma coisa, há sempre elementos prováveis. Posso contar com a vinda de um amigo. Esse amigo vem de trem ou de ônibus. Sua vinda pressupõe que o ônibus chegará na hora marcada e que o trem não descarrilhará. Permaneço no reino das possibilidades. Porém, trata-se de contar com os possíveis apenas na medida exata em que nossa ação comporta o conjunto desses possíveis. A partir do momento em que as possibilidades que estou considerando não estão diretamente envolvidas em minha ação, é preferível desinteressar-me delas, pois nenhum Deus, nenhum desígnio poderá adequar o mundo e seus possíveis à minha vontade. No fundo, quando Descartes afirmava é melhor vencermos-nos a nós mesmos do que ao mundo, ele queria dizer a mesma coisa, agir sem esperança. Os marxistas com quem conversei retrucam-me. Em sua ação, que estará evidentemente limitada por sua morte, você poderá contar com a ajuda dos outros. Isso significa contar simultaneamente com o que os outros farão alhures para ajudá-lo, na China, na Rússia, e com o que eles farão mais tarde, depois da sua morte, para retomar sua ação e conduzi-la até a sua completa realização, ou seja, a revolução. Você deve contar com isso, caso contrário, estará demonstrando falta de moral. Antes de mais nada, devo dizer que contarei sempre com meus companheiros de luta, na medida em que esses companheiros estão engajados comigo numa luta concreta e comum, na unidade de um partido, de um grupo que eu posso, em linhas gerais, controlar. Ou seja, ao qual eu pertenço como militante e de cujos movimentos estou ciente a cada instante. Nesse caso, contar com a unidade e com a vontade desse partido é exatamente como contar com o fato de que o ônibus chegará na hora certa e o trem não descarrilhará. Não posso, porém, contar com homens que não conheço, fundamentando-me na bondade humana ou no interesse do homem pelo bem-estar da sociedade, já que o homem é livre e que não existe natureza humana na qual possa me apoiar. Não sei qual será o futuro da Revolução Russa. Posso admirá-la e tomá-la como exemplo, na medida em que tenho provas hoje de que o proletariado desempenha na Rússia um papel que ele não desempenha em nenhuma outra nação. Mas não posso afirmar que tal situação irá forçosamente conduzir ao triunfo do proletariado. Devo ater-me ao que vejo. Não posso ter certeza de que meus companheiros de luta retomarão o meu trabalho, após a minha morte, para conduzir à máxima perfeição, visto que esses homens são livres e decidirão livremente amanhã sobre o que será o homem amanhã após a minha morte. Alguns homens poderão decidir instaurar o fascismo, e outros podem ser bastante covardes ou fracos para permitir que o façam. Nesse momento, o fascismo será a verdade humana, e pior para nós. Na realidade, as coisas serão como o homem decidir que elas sejam. Isso significa que eu devo abandonar meu quietismo? De modo algum. Primeiro, tenho que engajar, em seguida agir segundo a velha fórmula. Não é preciso ter esperança para empreender. Isso não quer dizer que eu não deva pertencer a um partido, mas que não deverei ter ilusões e que farei o melhor que puder. Por exemplo, se eu perguntar a mim mesmo, a coletivização enquanto tal será um dia implantada? Como vou saber? Se é apenas que farei tudo o que estiver ao meu alcance para que ela o seja. Eu farei, para além disso, não posso contar com mais nada. O quietismo é a atitude daqueles que dizem: os outros podem fazer o que eu não posso. A doutrina que lhes estou apresentando é justamente o contrário do quietismo, visto que ela afirma a realidade não existe a não ser na ação. Aliás, vai mais longe ainda, acrescentando: o homem nada mais é do que o seu projeto. Só existe na medida em que se realiza. Não é nada além do conjunto de seus atos, nada mais que sua vida. Em função disso, podemos entender por que nossa doutrina horroriza certo número de pessoas. Frequentemente, elas dispõem de um único recurso para suportar a sua miséria, e é o de pensar o seguinte: as circunstâncias estavam contra mim, eu valia muito mais do que aquilo que fui.
É certo que não tive nenhum grande amor ou nenhuma grande amizade, mas foi porque não encontrei um homem ou uma mulher dignos de tal sentimento. Se não escrevi livros muito bons, foi porque não tive tempo livre suficiente para fazê-lo. Se não tive filhos a quem me dedicar, foi porque não encontrei o homem com quem teria podido construir a minha vida. Permaneceram, portanto, em mim, inutilizadas e inteiramente viáveis, uma porção de disposições, de inclinações, de possibilidades que me conferem um valor que o simples conjunto de meus atos não permite inferir. Ora, na verdade, para o existencialista não existe amor senão aquele que se constrói. Não há possibilidade de amor senão a que se manifesta no amor. Não há gênio senão aquele que se expressa em obras de arte. O gênio de Proust é a totalidade das obras de Proust. O gênio de Racine é a série de tragédias que escreveu. Para além disso, não há nada. Por que atribuir a Racine a possibilidade de escrever uma outra tragédia, se justamente ele não o fez? O homem compromete-se com a sua vida, desenha seu rosto, e para além desse rosto não existe nada. Evidentemente, tal pensamento pode parecer difícil de aceitar por alguém que tenha fracassado em seus projetos de vida. Mas, por outro lado, ele leva as pessoas a entenderem que só a realidade conta, que os sonhos, as esperanças só permitem que o homem se defina como um sonho malogrado, como esperanças abortadas, como esperas inúteis, ou seja, que ele se define em negativo e não em positivo. Todavia, quando se diz tu nada mais és do que tua vida, isso não implica que o artista seja julgado unicamente por suas obras de arte, e outras coisas contribuem igualmente para defini-lo. O que queremos dizer é que um homem nada mais é do que uma série de empreendimentos, que ele é a soma, a organização, o conjunto das relações que constituem estes empreendimentos.